Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV, ao vivo para todo o litoral paulista e pela internet também, hein? Estamos ao vivo para todo o Brasil. E muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2015. Vamos atualizar e saber, neste momento, o que é assunto nos principais sites do Brasil. Eu começo com o Globo.com. Globo.com traz a seguinte manchete. Sai pra lá, Z4. O Peixe mete 3-0 no Curitiba e vai a 20 pontos na competição. E agora o que é manchete no Estadão? Olha a manchete do Estadão nesta segunda-feira. Eletrizante. O clássico São Paulo e Corinthians que terminou empatado 1-1. Outra manchete também do Estadão no dia de hoje vai referente ao Palmeiras, né? De novo, hein? Palmeiras perde mais uma. E o Cruzeiro 2-1. Foi um jogo interessante porque o Vanderlei Luxemburgo, no duelo com Marcelo Oliveira, ex-técnico do Cruzeiro, bicampeão, aliás, pelo time mineiro, e 2-1 acabou levando um pouco o moral do Vanderlei Luxemburgo, que estava meio que desacreditado lá em Minas Gerais. E agora vamos a Porto Alegre. Olha a manchete do 0 Hora. Grêmio humilha o Inter de Porto Alegre 5-0. Quem conhece o Rio Grande do Sul e sabe da rivalidade que existe lá, deve ter colorado que hoje não saiu de casa. É para balançar a estrutura do Inter de Porto Alegre essa pancada de 5-0 no jogo de ontem. E tem dois nomes para ser treinador do Inter, hein? Um deles, Mano Menezes, e o outro, Muricy Ramalho. Vamos agora ao G1. Olha a manchete no G1. Não deu, hein? A nossa Briosa perdeu para o São Bernardo por 3-0 na última sexta-feira e com as vitórias do Taboão da Serra e também do Mantiqueira, aliás, o Mantiqueira atropelou ontem, ganhou de 5-0 jogando fora de casa, a Portuguesa matematicamente deu adeus à outra etapa do Campeonato Paulista de Futebol. E agora o nosso Santa Portal. Santa Portal destaca a vitória do Jabaquara ontem 2-1, estivemos lá transmitindo aqui pela Santa Cecília TV, o Jabaquara perdia por 1-0, virou para 2-1 e detalhe, está em segundo lugar classificado e invicto dentro do Estado de Espanha na Caneleira. O Jabaquara não perdeu nenhuma partida no ano de 2015 lá no Estado de Espanha. E mais uma boa notícia, com 2 gols do Eric ontem, o Eric passa a ser o maior artilheiro do campeonato com 11 gols marcados. Tem um outro jogador também que tem 11 gols, mas é importante salientar que ele é artilheiro do Campeonato Paulista de Futebol. Meu caro Luiz Roberto, boa tarde para você, o seu destaque inicial, Luiz. Boa tarde, Edson. Um grande abraço para quem nos assiste. Olha, Neymar com cachumba, hein? Que coisa, 22 anos, com cachumba agora. Ô, Neymar, 15 dias afastado, não joga amanhã a Supercopa da Europa contra a equipe do Sevilha. Neymar, portanto, com cachumba. Lá em Ibiza não estava com cachumba a criança. Pegou cachumba em Barcelona. É que nem diria Aníbal Gomes, essa cachumba é um perigo. Ficava com o peito de fora, o vento é um perigo. Então, a cachumba pegou o atacante Neymar. Edson, a Ponte Preta ganhou. A estreia do Uribe ganhou do Flamengo, 1-0 e tal. Mas o que o Flamengo perdeu de gol e perdeu Paulo Guerreiro para o próximo jogo da quarta-feira contra o Atlético Paranaense lá no Maracanã. Agora, por que eu estou falando do Paulo Guerreiro? É um reforço do Flamengo. É o grande reforço da equipe do Flamengo. E o treinador Cristóvão Borges, eu não sei não, ele e o treinador do Vasco da Gama, Celso Roth, poderemos ter, e além do treinador do Coritiba, poderemos ter novidades ainda no decorrer do dia de hoje com a demissão de um desses aí, Edson. Muito bem. Olha, hoje lembrando também que começam os jogos da Unisanta, que é a maior competição universitária de todo o estado de São Paulo. Amanhã, já com jogos ao vivo, estaremos transmitindo, inclusive no Society, amanhã, estreia da Medicina, hein? A Medicina estreia amanhã no Society e nós estaremos transmitindo ao vivo essa partida para o amigo telespectador e principalmente para todo o público universitário, né, que está envolvido nesta competição, que é a maior de todo o estado de São Paulo. Pessoal, eu quero falar do São Paulo que... Olha, parabéns, Luiz Fabiano, você definiu bem. Se é na arena, amigo, calma.
se é na Arena, mas quando é no Morumbi... Muito bem. Protestando os São Paulinos, achando que foi um pênalti a favor do São Paulo, não dado pelo árbitro da partida. Meu caro Aníbal Gomes, o nosso convidado, o nosso comentarista. Tudo bem, Aníbal? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde aos companheiros, seus telespectadores. Está tudo bem, está tudo caminhando. Né? Aliás, a cachumba, quando dá em jovem, é muito perigoso porque ela se renova quando é velho. Né? E isso realmente é um perigo danado. Mas aí o Santos caminhando bem, né? Uma prova eloquente de que, sem qualquer demérito ao Marcelo Fernandes, quando a gente tem um treinador que conhece, que enxerga, as coisas realmente caminham mais fácil. Mas, sinal amarelo, né? Não é porque ganhou, não é porque está fora, que está completamente salvo. Eu acho que não, e ainda pelo menos mais 10 vitórias, aí o Santos se livra definitivamente. Muito bem. Conosco também está o nosso querido Igor Ferreira, né? Que vai falar muita coisa a respeito do Santos, do Campeonato Brasileiro. Mas ele tem, antes de mais nada, uma notícia importante para falar do judô da nossa região. Nós temos uma campeã com 15 anos de idade de São Vicente. É isso, Igor. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, a quem está nos assistindo. Alegria, o vento bom está soprando a favor para a cidade de São Vicente. Eu gostaria de mandar um grande abraço para minha amiga Yasmin Botelho, campeã Brasil, sub-15 do judô. Venceu todas as lutas por Ippon. É uma revelação do esporte vicentino, e qual a gente tem que privilegiar e nós temos que exaltar. Parabéns, Yasmin, continue com firme, com força, com garra, determinação, a você e a seu pai, e eu fico contente por estar ajudando a Yasmin a conquistar esse sonho. Parabéns, Yasmin, que você continue longe assim. Muito bem. O telefone da doceria Daniele já está na tela, que o Guilherme agora vai dar uma cutucadinha no botãozinho e já colocar à disposição dos nossos telespectadores. Por quê? Porque todo aquele que fizer aniversário no mês de setembro, né, vai concorrer a mais um kit festas, que é um presente, não só da Deguste, do Torre Grill, como também da doceria Daniele. Meu caro Igor, por favor, os aniversariantes de setembro, aqueles que forem contemplados no sorteio, ganham o quê? Antes de falar do que ganha, eu gostaria de mandar um abraço para o seu Salatino, que eu fui ontem, sábado, pessoalmente, entregar lá na Náutica, no bairro da Náutica, família do Salatino imensa, né? Coincidentemente ou não, o grande amigo, o genro dele, é o Felipe Steparava, um cantor sertanejo da região, muito consagrado, estava presente também, o que eu mando um abraço. E aquele que quiser participar do sorteio, da promoção A Festa na Sua Casa, nós, da Daniele, levaremos um kit festa que contempla um bolo para 30 pessoas, salgadinho, doce, e eu vou fazer a festa na sua casa. Não tem nem o trabalho de buscar. Não tem o trabalho de buscar. Só me ligar, só mandar lá, marcar o horário que eu pessoalmente entrego e faço a festa na sua casa. Então o telefone está na tela, né, Igor? Isso. Qual é o telefone para a galera ligar? 3371-2618. Falar com a Jéssica ou com a Rafaela. E mesmo que você não faça o aniversário, mas tem alguém da família, ou se não tem ninguém da família, tem um amigo, um conhecido, coloque o nome completo, o dia do aniversário dele em setembro, a rua, o bairro, a cidade e um telefone para contato. Porque se você for o contemplado, você vai receber esse kit festas da Doceria Daniele, da Deguste e também do Torre Grill. Meu caro Guido Bortolomazzi, o Santos Futebol Clube até certo ponto estava deixando um pouco preocupada a galera, fala, poxa, estamos ali pertinho da zona do rebaixamento, mas agora o Santos andou ganhando uma, ganhou outra tal, já foi a 20 pontos na competição. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte, e é lógico que foi uma rodada muito interessante, né? Primeiro, acho que a rodada que mais empates tivemos até agora, né? Com acho que 5 empates na rodada, uma goleada histórica, envolvendo o Grêmio para cima do Inter de Porto Alegre, que até hoje está buzinaço lá em Porto Alegre, né? O pessoal está de orelha em pé lá, principalmente o torcedor do Internacional, que está escutando o pessoal zoando a noite inteira, e hoje vai a semana inteira também, né? Porque tomar de 5 do maior rival, meu amigo, é uma coisa, né, de doer na cabeça, aquelas badaladas toda hora. Bem, 5, bem, é duro, hein? Bom, o Santos ganhou. Como o Aníbal disse, 20 pontos na competição, pega o Vasco quarta-feira, com possibilidade de espantar ainda mais esse problema de ficar lá embaixo, vai subindo aos poucos, e o técnico Dorival Júnior, né, já consciente de que a equipe pode melhorar ainda mais
aos poucos vai ganhando um entrosamento, aquilo que ele colocou em prática, e a equipe conseguindo bons resultados. E a alegria maior para a cidade, sem dúvida nenhuma, foi o Jabaquara, né? Invicto na competição dentro da Caneleira, não perdeu nenhum jogo na Caneleira, só perdeu uma partida no campeonato da segunda divisão até agora, que foi para o próprio São Bernardo, que é o líder da competição, né? E o Jabaquara classificado e vai de vento em polpa agora buscar a sua vaga para a Série A3 do Campeonato Paulista. E a Portuguesa, mais uma vez, decepcionando o seu torcedor, infelizmente. Muito bem. Gente, você não tem Sky na sua casa, ainda está esperando o quê? Coloque a melhor TV por assinatura do Brasil, porque ela atende a todos os gostos. A criançada adora, tem desenhos, muito entretenimento. As mulheres também com filmes, novelas, shows. E os homens com muito esporte, principalmente muito futebol. E agora com novidade, tem também internet na Sky. Ligue agora, 4104-1234. Sky, você na frente sempre. Vamos fazer o seguinte, uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho para falarmos tudo sobre o Campeonato Brasileiro e também o Campeonato Paulista, hein? Jabaquara, classificado, invicto na Caneleira ainda. Até já. Falta uma rodada para terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos à tela e saber o que aconteceu no final de semana e já projetando aí a próxima rodada. Na tela os seguintes jogos. O Avaí bateu o Fluminense por 1-0 e o Santos derrotou o Coritiba por 3-0. O Vasco empatou com o Joinville 0-0, um jogo sofrível. 42 mil pagantes. Olha, que pena o torcedor do Vasco, viu? Não merece esse time medíocre que o Vasco tem. O Atlético do Paraná empatou milagrosamente ao finalzinho, ao crepúsculo 7 do jogo minutos ali, de cabeça a mais. Empatando o jogo com o Sport, e o Sport se mantém entre os 4 primeiros do campeonato. São Paulo e Corinthians 1-1, já as imagens dos gols aqui. Cruzeiro bateu o Palmeiras 2-1. A Ponte Preta, quem esperava, hein? O Flamengo já vinha mais ou menos embaladinho no campeonato. E aí a Ponte, mesmo com perda de jogadores, acabou ganhando a partida por 1-0. Goiás segurou o Atlético Mineiro, hein? Surpreendente, hein? O Prato não jogou, que é o artilheiro do time, fera, né? Atacante que vai na rede. E talvez o Atlético sentiu a falta aí do matador argentino, o Prato. A qualidade do ar também, Edson. Pois é. Grêmio 5-0 no Inter de Porto Alegre. Que coisa, hein? E o time da Chapecoense ganhava por 2-0. Aí a Figueirense foi lá 2-1 e no finalzinho chegou o empate 2-2. Após os jogos, ficaram assim os números do campeonato. O Atlético Mineiro segue na frente com 36. O Corinthians com 2 a menos, 34. O Grêmio voltou ao terceiro lugar. Foi para 30 pontos. O Fluminense caiu para 4º e o Sport sai, depois de um bom tempo, dos 4 primeiros, né? Do Campeonato Brasileiro. O Sport está em 5º lugar. O Atlético do Paraná ficou com 29. O Palmeiras tem 28. São Paulo 28. E aí a Chapecoense com 24. A Ponte com 22. São os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. Segue a tabela. O 11º é o Cruzeiro, com 21, ao lado do Internacional. O Flamengo está em 15º. Aliás, em 13º, com 20. O Santos também tem 20, está em 14º agora. Estava lá embaixo, já está em 14º. E o Figueirense, com 20 pontos, também em 15º. O Avaí também tem 20 pontos, está em 16º. E o mais próximo do Santos e desses times com 20 pontos é o Goiás, que tem 15. Quer dizer, já são 5 pontos a diferença do Santos Futebol Clube para o primeiro dos 4 últimos do Campeonato Brasileiro. E lá embaixo, Joinville 13, Vasco da Gama 13, Coritiba 12 pontos. Próxima rodada é quarta-feira agora. Faltam 2 rodadas para o final do primeiro turno. Do primeiro turno faltam 2 rodadas, é verdade. O Flamengo pega o Atlético do Paraná, esse jogo um pouco mais cedo, 19h30 no Maracanã. O Coritiba enfrenta o Palmeiras lá em Curitiba. Empate. Santos enfrenta o Vasco da Gama aqui na Vila Belmiro. Mamão Papai com açúcar. Tá bom. Goiás pega a Chapecoense lá em Goiânia. O Corinthians recebe o Sport Recife. Não terá o Felipe, que tomou o 3º cartão amarelo. Deve jogar o Edu Dracena. O Inter de Porto Alegre. Que coisa também o Inter, hein? Vai pegar o Fluminense. Aí é um jogo complicado. E nós vamos ter ainda, para complementar a rodada,
Figueirense e São Paulo, lá em Santa Catarina. Jogo duro para o São Paulo Futebol Clube. E na quinta-feira, a Ponte Preta joga com o Avaí e o Joinville, último colocado no campeonato, recebe o Cruzeiro. Né? E o Atlético Mineiro. Grêmio, né? O Atlético Mineiro e o Grêmio. O Atlético Mineiro e Grêmio, que é um jogo também importante de quinta-feira. principal jogo. E o Joinville enfrentando o Cruzeiro. Esse jogo, Atlético Mineiro e Grêmio, vai ser no Mineirão, hein? Jogo no Mineirão, e sempre quando o Atlético tem jogado no Mineirão, nunca é inferior o público de 30, 35 mil, 40 mil pagantes. Aliás, os jogos nas arenas têm demonstrado um público maravilhoso. Por exemplo, Atlético do Paraná, quase 30 mil pessoas ontem para ver o Atlético contra o Sport. Meu caro Guido, Igor, Aníbal, Luiz Roberto, querem fazer uma análise rapidamente aí desses números do Campeonato Brasileiro? Que eu falei, alguns números surpreenderam, né? Muito empates, nós tivemos essa rodada, Palmeiras perdendo 2 seguidas, é a segunda derrota do Palmeiras, né? Perdeu para o Atlético Paranaense a semana passada e agora voltou a perder para a equipe do Cruzeiro. E o que destoou mesmo da rodada foi um clássico ter 5 gols, que foi no caso do Grêmio, golear o Internacional de Porto Alegre, que já tinha demitido o seu treinador, estava com o técnico interino, acabou perdendo por 5-0. Bom, a verdade é que os números estão mostrando que não tem nenhum bicho-papão esse ano no Campeonato Brasileiro. Nos 2 últimos anos, a esta altura, o Cruzeiro já estava lá na frente, E hoje, você vê aí que até o 12º, todo mundo está correndo com possibilidade de alguma coisa. Ou o nível está baixo, ou estatisticamente a coisa realmente tem que ser olhada mais, não tanto pelos números, mas pelaquilo que os times estão produzindo. Você vê só, você falou do ano passado do Cruzeiro, né? O Cruzeiro ano passado estava igualzinho com o Atlético agora. Porque o Cruzeiro fechou o primeiro turno com 43 pontos no ano passado. O Atlético está com 36. Mas faltam 2 jogos. Perdeu a chance de bater o recorde, de chegar tudo a 44. Tudo bem, com o Goiás tudo bem, mas o campeonato está no mesmo nível em termos de pontuação do ano passado. Peraí, o Cruzeiro que você está falando. E o segundo? Tinha quantos? Não, agora nessa atuada do Corinthians. Quando o Cruzeiro disparou lá na frente no primeiro turno. Estava a diferença de 4, 5 pontos. Mas hoje estão 2. 2 pontos. Então pronto, você vê que ninguém está disparado na frente, não. Hoje aponta um, esse aqui já despontou como campeão. Quem falar isso vai se machucar. Luiz Roberto, tem a sua opinião aí sobre esses números do Campeonato Brasileiro? O Sport saiu do chamado bloco dianteiro, aqueles 4, né, que estavam na frente, e agora entrou o Grêmio e o Fluminense. Então, Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio e Fluminense. E o Sport com 7 vitórias, né, Aníbal? 7 vitórias contra 9 do quarto colocado, que é a equipe do Fluminense. O número de vitórias também influi no Campeonato Brasileiro. Agora, a grande decepção realmente foi o Internacional. O Pífero, presidente da equipe do Internacional, falou, olha, errei ao mandar o Diego Aguirre embora. Antes de um clássico, Edson, mandar o cara embora, tal, deu uma entrevista que eu, sinceramente, sem pé, sem cabeça. Agora, a vitória da equipe do Flamengo, 1-0 em cima da equipe da Ponte Preta, o que não é o resultado do Flamengo, certo. Não, ao contrário. Vitória da Ponte em cima do Flamengo, 1-0, na estreia do Doriva. Olha, o Flamengo mandou bola na trave. Comeu banana, não a banana comeu macaco. Um de cada vez, Guido. O Flamengo perdeu muitas oportunidades, bola na trave, 1, 2, 3 bolas na trave. Realmente, a Ponte Preta não foi tudo isso. Não foi tudo isso. Mas o Flamengo não merecia essa sorte, perdeu o seu centroavante para o próximo jogo. Igor, e a sua opinião aí sobre esses números do Brasileirão até agora? Faltam 2 rodadas para terminar o primeiro turno. Eu vejo uma ascensão do Santos Futebol Clube. Eu acho que o Santos engrenou com a qualidade do técnico, né? Dorival ajeitou a casa. E a minha preocupação realmente é o Vasco da Gama, né? A tendência é, com a vitória do Santos, tudo indica, né, contra o Vasco, eu acho que o Vasco começa a entrar numa roda de decência junto com o Joinville. Eu acho que essas 2 vagas, a não ser que dá alguma mudança drástica no Vasco, mas acho que esses 2 times, Vasco e Joinville, não segura a peteca, não. E o Curitiba, hein? Eu acrescento também. Curitiba, que o futebol do Curitiba realmente... Eu acho que o Vasco não cai. Não cai o Vasco? O Vasco contratou o Nenê, né? Não, o Vasco agora está contratando, vai reforçar o time ainda mais. Essa renda que já deu aí, que o Eurico estava pedindo o apoio do torcedor,
40 mil torcedores, já deu um alívio para as finanças do Vasco. A tendência agora é enxertar dinheiro e contratar 2 ou 3 jogadores e começar a vencer. O Vasco vencendo 4 partidas seguidas aí no campeonato, já sai da zona do rebaixamento. Bom, vamos lá. O Santos bateu o Curitiba 3-0. Com essa vitória foi a 20 pontos no campeonato. Vamos ver como é que foi a vitória do Peixe na Vila Belmiro, apesar de sábado, 9 da noite, né? Eu acho que tivemos até um bom público para ver o jogo do Santos. 12,657 pagantes. Quanto? 12,657. Gabriel. Bom público, muito bom público, hein? Para um sábado, 9 da noite. Realmente. Não, e a promoção deu resultado, né? 50% do ingresso, isso acabou ajudando muito. Torcedor que vai no cinema paga mais do que isso, então foi pra Vila para assistir o Santos. E aí o Giovani, né? Que é uma jogada característica dele, né? Traz a bola do pé direito pro esquerdo no bico da grande área e bate forte no canto baixo do goleiro. Isso é uma praxe que o Giovani tem feito ao longo da temporada. E o Curitiba não soube marcar direito, né, Aníbal? E aí bola na rede, mais um do menino, hein? A fragilidade do Curitiba, o negócio tá na cara, né? Não tem como. É uma situação realmente muito crítica e não sei como é que ele pode almejar alguma coisa nesse campeonato. Agora, da renda e tal, também o Santos começou a ganhar, né? E quando começa a ganhar, chama público, não tem jeito, né? Então foi uma vitória boa, mas não uma vitória que dá um conforto já no campeonato. Eu acho que vamos tomar cuidado com o Vasco, né? Porque o Vasco vem aí traiçoeiro, necessitando também da vitória. Eu acho que o Santos começou muito ansioso, o Santos queria decidir logo no começo, e isso atrapalhou um pouco, depois o gol veio e aí a coisa realmente melhorou. Desprezou um pouquinho, Aníbal, na tua opinião? Teve um certo não, momento eu acho que foi desconcentrou, mais, hein? Não, eu acho que foi mais ansiedade, né? Aquela preocupação, se demorar para fazer, a coisa complica, o adversário se fortalece, e aí começaram a aparecer alguns erros. Eu acho que o gol veio numa boa hora e deu para tranquilizar a sequência da partida. Mas não foi foi uma maravilha, um espetáculo. Não foi, mas foi bem melhor do que a gente vinha participando do campeonato. Agora o primeiro gol, o pega no fundo lá, aceitou, hein? O gol do Giovani, hein? O goleiro Wilson. Foi, pega no fundo. A bola é uma bola defensável, cara. Não é por lá. O Giovani bateu forte, tem uma característica de chutar desse jeito, mas a bola caiu no canto dele. Ele estava com o canto tudo para ele ali fazer a defesa, né? Não, mas tinha 2 jogadores de Curitiba na frente dele. Cobriu a visão dele. Cobriu a visão dele. Bom, o Santos com esses 20 pontos no campeonato se distancia, o que eu falei, né? Já dá uma margem legal, se distancia um pouco lá do fantasma do rebaixamento. Isso dá uma tranquilidade. Com essa tranquilidade, é a hora da arrancada, Igor, na sua opinião? Eu acho que já passou da hora, né? O Santos já deveria ter já arrancado alguns pontos importantes, mas está no caminho certo. É o que eu falo, eu acho que a janela ainda não fechou, né? Internacional. A minha preocupação é o Lucas Lima. Perdendo o Lucas Lima, aí complica toda a estrutura do time, porque, na minha opinião, está merecendo uma vaga na seleção brasileira, é um exímio passador. Teve o primeiro lance do jogo, que ele coloca a bola para o Ricardo Oliveira, numa colocação totalmente difícil, é um passe de esquerda, é um jogador diferenciado. E aí não foi pegando fundo não, hein, Guido? Foi buscar a bola o Vanderlei, viu, querido? Quase ali, viu? Mas a defesa... O Ricardo Oliveira, né? De novo o Ricardo Oliveira, presença diária, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma performance realmente... Eu faço uma pergunta para vocês, tem algum outro atacante no Brasil melhor que o Ricardo Oliveira? Brasileiro ou brasileiro? Brasileiro, eu acho que não. Tirando o Neymar, que joga um pouco mais na frente. Melhor que ele, não vejo ninguém. Não tem, né? Hoje. Então tem que ir pra seleção. Não é só o brasileiro. Ele tá brigando hoje. Você pode falar que o prato do Atlético Mineiro é um centroavante da média área, fazedor de gols. Você tem o equilíbrio de jogadores desse nível. Mas o Ricardo Oliveira, ele tem uma qualidade de a presença dele na área. A maneira como ele se comporta na área. Isso faz a diferença. Esse negócio de falar... Quando o Ricardo Oliveira foi contratado, eu fui um daqueles aqui no programa que falei que foi a maior contratação que o Santos tinha feito na temporada. Falei, o Santos contratou um centroavante que vai dar alegrias para a torcida. Porque é fazedor de gols. É um cara que tem qualidade, é um cara que tem o tino do centroavante. Então ele está provando isso aí, aquilo que eu estava falando e falei quando ele foi contratado. Eu vou falar uma outra coisa para vocês. Eu estava na Vila. O que me admira no Ricardo Oliveira, tem uma idade certamente um pouco avançada, né, para os dias atuais do futebol, mas aos 38 do segundo tempo,
ele corre em todas as bolas em cima do goleiro. Parece que ele tem 18 anos. Com todo respeito ao Gabriel, que também joga muita bola, mas tem horas que o Ricardo Oliveira corre mais que o Gabriel. Bem preparado. E essa Bem defesa, preparado, bem essa preparado. defesa aí, amigo? Esse não é pegar no fundo. Tava 2-0 aí, né, amigo? Não, aí já estava 3, né? 3-0. Tá, 3. E o Curitiba bem que tentou. Bom, e o que esperar do Santos nesses 2 jogos agora? Pega o Vasco quarta-feira aqui, depois vai jogar contra o Atlético do Paraná na Arena da Baixada, encerrando o primeiro turno. A tendência, e a gente não pode colocar aqui antecipadamente nada no futebol, que o futebol é apaixonante por isso. Quando você pensa que algo vai acontecer, não acontece. Não é normalmente que nem o basquete, que o vôlei, que aquele que é literalmente favorito, só uma hecatombe mesmo, não consuma o que é previsto. Futebol é o contrário. Mas a tendência é ganhar do Vasco. Vai a 23. Será que arranca uma vitória do Atlético do Paraná, lá em Curitiba? Pode até ganhar, tem time para isso. Mas lá a gente sabe que a coisa é mais complicada. O time do Atlético está bem encorpadinho, tem uma galera que entusiasma o time. Mas vamos supor que empate lá. Terminaria o primeiro turno com 24 pontos. E aí, vocês acreditam que com 24 pontos o Santos ainda possa respirar algo mais a partir do segundo turno, Guido? O problema é o seguinte, é lógico que vai chegar a 24 pontos, eu acho que o Santos não briga mais pelo título. A diferença é muito grande para você brigar pelo título do campeonato. Mesmo porque hoje o Santos está com 20 e o Atlético Mineiro tem 36. São 16 pontos, né? Para você 6 tirar jogos de diferença. Para você tirar, são 6 derrotas É. do Atlético. E no Campeonato Brasileiro, nenhum campeão teve mais do que 6 derrotas. É verdade. No campeonato inteiro. Verdade. Inteiro. Então, 7 é ainda um número que o campeão... inteiro no campeonato. De todos os jogos, né, dos 38 jogos, você não teve nenhum time que foi campeão com mais de 7 derrotas. Então, eu acho que o Santos perdeu muito tempo no início, perdeu pontos importantes em casa, e agora a tendência é brigar, ou por vaga, pode até tentar brigar por vaga na Copa Libertadores ainda, porque você tem lá os times que estão em terceiro e quarto lugar, a diferença já cai bastante. Caiu para 10, né? Aí você já tem uma diferença menor. Mas aí, por essas contas, eu estou admirado. Tá, o Atlético. Bom, e os outros? Quero saber, e os outros? Vai que o Atlético tem uma hecatombe aí e perca 6, 7. Mas e os outros? Corinthians, E o Grêmio. Não, eu tô falando Nós temos que eu tô ser falando pelo realistas. primeiro. Não vai ser campeão. Claro que não tem. Eu tô falando. E nem Libertadores. Nem tem. Libertadores. Mas Porque os Libertadores outros não vão podem ganhar pensar, também. né? Não, os São outros 10 pontos a diferença do quarto colocado. 3 Eu pontos, sei, 3 derrotas. Edson, 10 mas pontos veja são bem. 4 jogos, na Mas verdade, escuta né? uma coisa, mas vê os concorrentes que estão aí, eles vão ganhar também. Né? Eu acho que nós temos que ter a humildade e, ao mesmo tempo, ser realista. Eu acho que o Santos está caminhando para se livrar da Série B. A primeira conquista deste ano é isso. O resto, o que vier é lucro. O que o Santos não pode é estar preocupado agora, nós vamos chegar lá na Libertadores. Eu acho que não chega. Porque a gente está vendo a situação. Né? O Santos demorou, a diretoria errou no começo do ano, não tenha dúvida nenhuma. Agora não adianta mais. Vamos se livrar da Série B e partir para o ano que vem, então, com coisa melhor. Só uma coisinha que eu acho que vai acontecer. O Santos, no segundo turno, deve fazer em torno de 32 pontos. No segundo turno. É o cálculo que eu acho que o Santos vai chegar. Porque o segundo turno vai ser mais difícil. É um campeonato complicado no segundo turno, porque todo mundo se ajustou, e aí já começa aquela previsão e jogar com o regulamento, né? Quem está em primeiro vai se segurar em determinados jogos, vai tentar fazer pontos. Então quem vem agora para tentar buscar alguma coisa, vai ter que se superar. Eu acho que pelo crescente que o Santos está tendo, o Santos vai poder chegar a uns 32 pontos no campeonato, no final. Com mais 32. Turno. E vai chegar a 55, 56 pontos no final do Campeonato Brasileiro. Ficaria em oitavo, nono... Por aí o que aconteceu ano passado. Nessa situação, né? É isso aí. 10 vitórias, não é isso? 10 vitórias em 19 de segundo turno? E é uma bela campanha. Claro. Uma bela campanha. Mata todos os jogos em casa. Todos os jogos em casa, na pior das hipóteses. E aí, Igor, seria... Não, é isso aí mesmo. Qual a previsão do Santos agora? O Aníbal Gomes falou uma coisa perfeita. Eu acho que o Santos fica, infelizmente, pelo 4º, 5º ano seguido, entre 8º e 9º. Quer ir para a Libertadores? Copa do Brasil. Começa eliminando o Corinthians. É isso aí, já é uma primeira arrancada. São 8 jogos para ser campeão da Copa do Brasil e aí Libertadores o ano que vem.
vai ter que eliminar o Corinthians, primeiro jogo, não nessa, na outra quarta-feira, aqui na Vila, e o jogo da volta lá na Arena Corinthians. Bom, vamos fazer o seguinte, uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho, mas eu quero falar antes da gente ir para o intervalo do Posto Village. Você que abastece o seu carro, olha, combustível é prioritário, você tem que colocar um combustível de qualidade para o motor do seu carro ter uma durabilidade maior, tá? E é um patrimônio que você tem. Então você precisa colocar um combustível realmente de procedência. E a gente recomenda sempre o Posto Village, que é o mais tradicional de São Vicente. O Posto Village fica ali na Avenida Presidente Wilson, 823 em São Vicente. Lá você tem a certeza e a garantia de estar colocando um combustível de qualidade e, olha, com preços também imperdíveis, tanto do etanol como da gasolina. Para você que mora em qualquer ponto de São Vicente, ou vem da Praia Grande, ou de Santos, dá uma passada em São Vicente, dá uma olhadinha no ponteiro. A gasolina está chegando no finalzinho ali, o álcool também, o etanol. Passa no Posto Village e abasteça. O seu carro agradece, porque é combustível nota 10. Edson, Pois não. rapidinho. Por incrível que pareça, o futebol americano, você conhece o futebol americano, tem visto aí, sábado à noite tem muitos jogos, né, meu cara Aníbal? Eu não perco uma rodada. Ótimo. É aquele povo legal, comemora muito, né? Ontem no clássico do New York RB e New York City, quebrou o pau na casa de Noca. Acredita nisso? Ou eles que são tão, É brincadeira. Então você conhece a América? Eu não. tão preocupados em oferecer um espetáculo realmente, né? Eles são lordes, eles? É. Eles são lordes? Eles são lordes? Não são lordes. Brincadeira, mas Ser isso no humano. campeonato americano é brincadeira. Para, quebrou o pau antes do jogo. Quebraram estabelecimentos comerciais, Edson. Vandalismo. Futebol americano, Por isso que hein? ninguém gosta de futebol lá fora, né? É o seguinte, vamos fazer uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho com mais assuntos importantes do Brasileirão, do Peixe e também um pouquinho do Campeonato Paulista. Até já. Até já. Placa luminosa. Volta aqui para mais um bloco do nosso Baixado Esporte. Vamos falar um pouquinho de Santos e Corinthians, de São Paulo e Corinthians. Depois vamos falar um pouco de Santos e Corinthians na Copa do Brasil. Quero mandar um recado aqui da Friocar, ar-condicionado automotivo e direção hidráulica. Olha, tá chegando aí o verão, hein? Você fala, poxa, mas o verão é em dezembro, mas viu o calor que tá agora, né? Então faça uma revisão no ar-condicionado do seu carro, tá bom? E também na direção hidráulica. A Friocar é uma empresa referência na Baixada quando o assunto é ar-condicionado automotivo ou direção hidráulica. Tem duas lojas, uma na Praia Grande, na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135 da Vila Guilhermina, e a outra loja em São Vicente, ali na Marquês de São Vicente, 213, bem no centro, pertinho da Igreja Matriz. Friocar, ar-condicionado automotivo e direção hidráulica. Bom, hoje tem início os Jogos da Unisanta, a maior competição universitária do estado de São Paulo, e a partir de amanhã já transmissões ao vivo. Claro que hoje também vai ter transmissão ao vivo, a solenidade de abertura, a eleição da Miss, né? Enfim, muita coisa bonita hoje você vai acompanhar. E já amanhã, bola rolando nas quadras, vamos ter basquete, vôlei, muito futebol de salão, muito society também, e você vai ter todas as noites a transmissão ao vivo para você. Edson, Jogos da Unisanta. uma informação. Por graça de dar um abraço ao meu amigo Beto da Líder, lá da área continental, né? Tem uma loja de material de construção. E parabéns por duas vezes. Parabéns pelo aniversário, né? E parabéns pelo excelente show que aconteceu no Ilha Porchat, placa luminosa, totalmente lotado, elogios demais. E ao Duda também da William, que está organizando e tentando reestruturar isso. Mas Beto, parabéns mais uma vez pelo aniversário e pelo evento magnífico que foi no sábado. E Parabéns na sexta-feira mesmo. também, Dia Na dos Pais. sexta-feira, no Dia dos Pais também, que foi Festa, o aniversário não. Dele foi mesmo, o né? baile do Dia dos Pais, né? baile do Dia dos Pais, isso Que mesmo, os beleza. dois, na sexta e no sábado, ou seja, o Ilha Porchat voltando aos velhos tempos. Parabéns, Beto, parabéns, Duda, parabéns a todos que fizeram parte Um abraço dessa... ao doutor Daniel também. Também, doutor Ei, Daniel. doutor Daniel. Pois é, Luiz Roberto. É, amigo. Você precisa de 50 milhões de reais? Não. Precisa? Não, né? Não. O Inter já tem 50 milhões de reais em caixa. O Isso vai ser- Internacional? Vendeu o menino. Arangues, o Arangues, foi vendido para o Bayer Leverkusen. 50 milhões de reais. Você sabe o que eu fiquei Como impressionado? vende bem eles, né? Você sabe o que eu fiquei impressionado com a transmissão do jogo Grêmio e Inter ontem? Quando um repórter de lá falou o seguinte: o Inter não está só mal das pernas no campo, fora também com atrasos salariais, direitos de imagem e até alguns pagamentos de fornecedores. Falei, peraí, o Inter de Porto Alegre
Até 100 um mil pouco sócios. tempo atrás, contrata Nilmar, contrata o João, Pedro, Antônio. Parecia que tinha uma máquina de fazer dinheiro. E aí a triste realidade. Por isso que o Nilmar saiu. Não é que o Nilmar não quis ficar, não estava recebendo. Não é isso. O Inter investiu para ser campeão da Libertadores e depois fazer dinheiro. Não conseguiu ser campeão da Libertadores, está fazendo dinheiro agora. Já em 2 jogadores já paga tudo e ainda sobra. Oh, meu Deus do céu. Mas de qualquer maneira, É Guilherme, isso. o Inter passando também um perrengue. Mas tá tem mal das grana, pernas, tem né? investimento, tem jogador que vale, que dá para fazer dinheiro. E ainda tem o menino lá, o outro lá, o Eduardo Valdívia. Sasso. Valdívia. Você vai ver quanto é que eles vão pegar no Valdívia. Bom, São Paulo e Corinthians ontem no Morumbi. Qual foi o público do jogo, Luiz Roberto? Olha, apenas 31 mil pagantes. 31 mil pagantes no Morumbi. 31. Vamos ver como é que foi o empate de 1-1 e tem São Paulino achando que o árbitro meteu a mão, hein? Mas tem São Paulo achando? Para com isso, cara de pau. Tem gente achando que o São Paulo... cara foi jogou classificado vôlei, e a o cara Fala jogando vai vôlei. mostrar pra você como é que foi esse empate de Corinthians 1, São Paulo também 1. Tá aí o bandeira da partida. Parece um cara autorizando a largada, né? Vamos lá. Isso aí foi o gol do anulado e bem anulado, né? Do Ganso. Completamente impedido, né? Tava lá na sim. banheira o Ganso já nadando na piscina. No primeiro lance, não. No segundo. Foi justo o placar, Luiz Roberto? O São Paulo Não. merecia melhor resultado? Não foi justo. 13 finalizações de São Paulo no gol contra 6 do Corinthians. Quer mais o quê? Aí já diz aí. São Paulo jogou bem, gostei de São Paulo. O meio campo de São Paulo não é tudo isso. A defesa, Deus que me livre. Mas o São Paulo foi pra cima, trocou passe, foi bem. Pelo menos me convenceu o São Paulo ontem. E agora, no último lance, parabéns ao Luiz Fabiano. Se está o jogo sendo realizado lá, na Arena Corinthians, é cal, Edson. Me desculpa, mas é cal, meu caro Aníbal Gomes. E como é cal? Não, e o São Paulo deu 2 na trave, né? Isso. Fabiano, Para compensar. Né? A 3, aliás. teve a 3, terceira. teve a terceira. Que dava condições realmente do São Paulo Pelo ganhar. amor de Deus, jogo. Claro que o resultado. O Corinthians se fechou bem. O Corinthians jogou o futebol dele, né? Tá com problemas. Garoto Luciano entrou, acabou saindo, fez o gol, está se consagrar, ele entrou para fazer isso, mas eu acho que realmente, essa defesa aí, vou te contar, viu? Meu Deus do céu, uma avenida. Complicado. Igual a do complicado. E estamos esperando que o Osório faça a revolução que tanto ameaçou, que tanto falou. Tá certo que ele está perdendo jogador na caminhada dele, né? Isso realmente é muito ruim. Mas, de qualquer maneira, esperamos que o São Paulo cresça. São Paulo é Agora, candidato ao título, Aníbal? eu acho que não. Não? Eu acho que não. Na minha ótica, não. Eu acho que o São Paulo não chega. Luiz ao Roberto, título. você acha que é candidato ao título, Não, São Paulo? uma vaga da Libertadores, sim. Gostei Ao do título, Centurion. não. O e Igor, o Luiz São Fabiano. Paulo é candidato ao título do Brasileirão? Não. Também não? E você, Guido? Eu acho que o São Paulo briga pelo título. São Paulo briga. São Paulo tem elenco para isso. E esse jogo aí foi um jogo muito bom, porque nós tivemos das duas equipes oportunidades de ampliar o marcador. Tanto o São Paulo, que acabou em determinados momentos perdendo gols, como o Corinthians também teve várias oportunidades do contra-ataque e no último passe não acertar que poderia sair o gol. Então, nós vimos um jogo aberto pelos dois lados, o Corinthians recuado e quando fez 1-0, jogando do estilo dele no contra-ataque, né? E o São Paulo afogando, estava em cima, tentando fazer o segundo, tentando ganhar o jogo. E o Corinthians se defendeu do jeito que ele sabe, que a equipe que menos gols tomou no Campeonato Brasileiro sabe muito bem se defender. Mas isso é novidade, né? E o Luiz Fabiano gosta de jogar contra o Corinthians, hein? Gosta, Quer saber? adora. Provou, hein? Aí, Duas bolas lá atrás. Eu acho, ô Luiz Roberto, eu acho que o Luiz Fabiano, apesar da indisciplina... Olha esse contra-ataque. Olha esse contra-ataque se o Corinthians... Até o contra Tite dois. falou isso. Nós tivemos a oportunidade de matar o jogo, ó. Nós tivemos a oportunidade de matar o jogo. Não matamos por erros e passe. Mas o São Paulo atacou mais, Guido. Sim, Guido, mas as bolas na trave que o São Paulo deu também... Porra, Se fosse gol, era Se 3x1. fosse gol, Era 3x1. aí, né? Que bola da trave é A muito visão mais dele real de chance de gol do que você similar perder o ao outro. contra-ataque. Bola na trave é ganhar prêmio, rapaz. Quem dá bola na trave é pra ganhar prêmio. tá certo. Mas foi um grande jogo, viu? O São Paulo pelo menos demonstrou isso. Agora a defesa do São Paulo tá muito mal. O Breno, depois de 3 anos, foi jogar. Coitado do Breno. Mas ele entrou na posição diferente que ele costuma Ele jogar. colocou no meio campo ali. Então, é isso que eu estou falando. Deus do céu. Aí a troca de passes, aí aproveitou para fazer o gol de empate. Agora, o Você último vê, lance. você vê como é que o futebol, ele é uma coisa
que são os detalhes que definem. Esse gol do São Paulo, se você for ver o lance no nascedouro, sabe quem foi o culpado no gol? O garoto. O Jadson. O Jadson perde uma bola infantilmente na lateral do campo. O jogador do São Paulo toma a bola dele lá na ponta. Aí ele vindo lá embaixo. O cara tomou a bola dele com uma facilidade e saiu o gol do São Paulo. Doce da boca da Se criança. ele, Jadson, ali, não tivesse perdido a bola da forma infantil que perdeu, não teria saído desse gol. Então esses detalhes é que no final... E eu vou te falar mais uma diferença. coisa. Se Goleiro tivesse também. o goleiro, o outro Walter, no gol, Pegava. não tomava esse gol. Porque eu vou te falar uma coisa. Quem está acompanhando o jogo ontem, quem acompanhou, viu que o Cássio tá tendo uns erros infantis de goleiro, de espalmar a bola para dentro da pequena área. Será que ele tá com sombra? Não sei se é sombra, eu não sei o que é. Porque o Walter... Pô, teve um lance lá que o São Paulo só não fez o gol, porque o jogador do Corinthians teve acho que foi até o Felipe, a rapidez de meter a bola pra fora. O cara chutou, ele espalmou na pequena área, assim, ó. Eu quero ver o pênalti, porque o senhor vai falar do crime. pênalti. Eu Então quero ver o vamos ver lance. esse lance do pênalti. Isso Aí que eu os quero São ver. Paulinos ontem reclamaram, protestaram reclamaram. e acharam que foram prejudicados, né? Esse lance aí, ó. Jogando vôlei lá. A bola volta, Igor, fala aí, Igor. Você jogou. toca aqui atrás Olha, e o é chute. vôlei. É vôlei. Edson. Aí o lateral, o Wendel, teria colocado o Voado, braço na bola, amigo. né? Mas ali os jogadores de São Paulo correram porque quem joga vôlei é só o time de São Paulo. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas o Bandeirinha falando que era voado. É lance do Não, voado. o problema aí é o seguinte, presta atenção no Bandeira. Bandeira. Ele não diz que não foi, ele diz eu não vi. Pode. Se não houve, ele porque teria que voado. falar, não foi. Mas ele não. Ele diz, eu não vi. Manda então voado. Eu não vi. Quer dizer, Tá vendo o lance todo? o subconsciente dele está mostrando que realmente ele viu. Mas no momento Olha lá, eu não da vi. partida... Olha lá, eu não vi. Eu não vi, olha lá, ele está falando. Quer dizer, Olha, eu não nunca quero que- teria que falar isso. Eu não quero ser o advogado do diabo aqui, mas eu vou dizer uma coisa. Se essa bola passasse pelo Wendel e entrasse, estaria impedido, porque olha onde está o jogador do São Paulo, na frente do goleiro Cássio. Olha lá! Eu ia participar. Olha lá! Agora tem uma coisa a ver com a outra. Olha lá! Não, mas ele não Aonde participou bateu? do Ele lance. pode não participar, ele está tirando a visão não do goleiro. existe. Não. Ele está tirando a visão do Não, goleiro. senhor. Não, senhor. Ele tá tirando a visão do goleiro. Agora, peraí, agora eu vou colocar um pouquinho de fogo na lenha aqui. A coerência tem que falar mais. Obrigado, Guido. A coerência tem que falar mais. Não foi pênalti. Não foi. E o árbitro foi correto Troféu Cupim. em não, o árbitro Troféu foi Cupim. correto em não marcar Foi pênalti. o pênalti. Foi pênalti. Eu vou Guilherme, falar uma coisa. segura aí. Se você é coerente, Tá bom. você vai fazer o seguinte, a coerência. Quantos lances nós já discutimos aqui no Baixada? Lances igual a esse, Ele ou até confessou, pior do que Guido. esses. Quando o jogador tá com o braço preso, a bola explode no peito dele, ele tá com o braço colado no corpo, ele vai arrancar o braço. E eu vou te falar uma coisa, se ele fica parado de frente, a bola não explodia no peito dele? Vê se ele só tirou para se proteger do peito. Vê se não foi isso. Ele tirou com o braço esquerdo. Ele não assim, esticou o braço. Foi vôlei. Foi assim, Ele tirou com o braço esquerdo. Não, foi Foi vôlei assim, ó. Não foi, não deu manchete, não deu nada. braço esquerdo. Ele tava com o braço Jogou colado, vôlei. ele tava com o braço assim, quando o cara chutou de frente, ele virou É assim, assim, ó. a bola bateu pra fora. Não, mas não foi pênalti. nesse. Ele Não, foi presta outro. atenção que o Igor fez. Como é que foi, Igor? assim, Presta atenção, Edson. Você fez assim, ó. Você fez assim, ó. Foi. Olha, eu acho o seguinte, para dar um fim nessa Isso é polêmica manchete, pô. interminável, nós temos que definir de uma vez por todas. A bola bateu no braço do cara, mesmo que o braço está colado ao corpo, pênalti. Mas aí vai dizer, então todo jogador vai mirar o braço do cara e propositalmente vai chutar. Porque a interpretação nunca é igual nos lances que são polêmicos como esse. Jabaquara ontem, estivemos lá transmitindo a partida. O jogador da Mauaense dentro da área, o Jabaquara vai lá, mete uma pancada na bola. O cara tava com o braço assim, ó, um pouquinho aberto, não colado, um pouquinho aberto. O juiz em cima do lance falou, isso aí bateu no braço do cara, mas ele não teve a intenção de Mas aí é colocar. a diferença Ele que não você tá abriu o falando. braço. Não, daquele lance que não foi dado o pênalti. Aí, O juiz bem Edson. colocado falou, ele não teve a intenção de colocar o braço na bola. Ele não abriu como uma asa. Então é interpretação.
Aí o árbitro. O São Paulino chora muito, São Paulino chora muito. Será que foi? Pênalti. Será que não? São Paulino chora muito. Vai chorar, é leite Meter a mão no São Paulo. Obrigado, já Igor. que o Obrigado. assunto São Paulino Meter a mão no chora São muito. Paulo. Eu falei aqui do Jabaquara, o próximo bloco vamos falar um pouco do Campeonato Paulista, mas você que está pagando juros abusivos, hein? Juros abusivos nunca mais, hein? Vou dar uma dica legal para você. Olha aqui, ó. Redução das parcelas do seu veículo, renegociação da dívida para quitação, entrega amigável, quitativa e também revisão de cartão de crédito e conta corrente. Ligue 3385-1002. Juros altos nunca mais. Uma pausa. Próximo bloco, Portuguesa Santista e Jabaquara também. Até já. Meus amigos, o Campeonato Paulista de Futebol chegou no final de semana com uma notícia boa e outra ruim. A Portuguesa Santista foi até São Bernardo e perdeu por 3-0. E com a derrota, ela tinha ainda uma esperança que no domingo ou sábado, que o Taboão jogou no sábado, e no domingo jogava o Mantiqueira. Eram os dois que brigavam com ela pela vaga. E aí no sábado o Taboão ganhou o jogo. Com a Portuguesa perdendo na sexta-feira, o Taboão bateu o martelo, sacramentou, foi adiante na competição matematicamente. Aí a Portuguesa ontem torcia para que o Mantiqueira, que jogava fora de casa, não ganhasse. Pelo menos empatasse, ou melhor, até se perdesse. Mas o Mantiqueira meteu 5-0. Moral da história. A Portuguesa matematicamente eliminada da outra etapa do Paulista. E o Jabaquara, de virada, bateu o Mauense 2-1 e é invicta, hein? Nunca perdeu na temporada 2015, não sabe o que é derrota, jogando lá no Estado de Espanha. E jogou também, tirou também a Mauaense. A Mauaense, eliminou a da Mauaense. possibilidade de buscar uma vaga. Olha aí, o São Bernardo, primeiro colocado no grupo, já sacramentado, o Jabaquara como segundo também. O Tabuão disputa agora com o Mantiqueira quem será o terceiro colocado, tá? Bom, vamos mostrar como é que foi a derrota. Tem os gols aí da Portuguesa contra o São Bernardo? Tem? Quebrou o pau. Quebrou o pau lá. No final, torcida, aí derrubaram o portão. Uma loucura que aconteceu em São Bernardo do Campo. E aí as Olha, informações é que os torcedores começaram a xingar os jogadores e alguns jogadores da Portuguesa revidaram e também xingaram os torcedores. E aí a coisa ficou difícil, né? Porque o torcedor ficou irritado, os torcedores estavam lá e por sinal uma bela torcida que a Portuguesa levou, mas infelizmente o time tomou um gol no primeiro tempo ainda, aí desandou a maionese, perdeu o pênalti, aí não deu mais jeito. tinha mais torcida da Portuguesa que São Do que o Bernardo. São Bernardo. Deu 158 pagantes. É isso aí. Ah, bom, R$900 de renda, ó. O que tu ganha por uma ação? 900. Ah, o Edson, deixa pra lá. Mas a Portuguesa levou a torcida. Só tinha torcida portuguesa. Agora, o Guido já tinha previsto aqui, ele acompanhou de perto o São Bernardo contra o Jabaquara, inclusive, e com a Portuguesa também, Eurico Mursa, nós vimos o São Bernardo. E o Guido tinha até falado aqui no programa pro Vladimir. Olha, o São Bernardo é um time muito forte. E a Portuguesa, só se o São Bernardo ficar desinteressada no jogo. Mas se o São Bernardo quiser ganhar a partida, vai ter muita dificuldade. Que pena, né, Aníbal? A Portuguesa, infelizmente, fica fora. É, mais uma vez, né? Fica sempre nesse negócio, todo ano, todo ano. Eu acho que ela tem que parar agora, fechar para balanço, se estruturar, não ir na base, vamos tentar, não pode tentar mais, né? Ela, afinal de contas, a fita azul do futebol brasileiro, uma equipe tão tradicional, a Colônia não ajuda, né? Infelizmente não ajuda. O empresário vai Né? deixar o comando do time. Parece que ele vai deixar, Vai, né? teve aqui o Vladimir. Então, eu acho que a diretoria vai ter eleição também, não vai? Ter uma portuguesa? E ele vai concorrer. Que é o Ciaglia? Não, o Vladimir. Ah, Se mudar o estatuto, né? Ele tem 2 anos de sócio e precisa ter 5 para ser candidato a presidente. mas também, vê bem, aí eles têm que ver o que é melhor. Realmente a situação da portuguesa é muito complicada em termos de futuro, se ela não Olha o se pênalti organizar. que ela perdeu. É brincadeira, Moacir. Olha aí. Assim que perdeu o pênalti. Meu Deus. É isso. E lá no Baitão, onde ontem o Diadema jogou e foi goleado. Será pelo que ele time se da mulher. atrapalhou com aquele amarelão do paredão? Ela lá? jogou o chute Edson, errado. peraí. Chutou Tá doido, cara, porra. Agora, uma coisa que nós temos que ressaltar é o trabalho que esse time de São Bernardo vem fazendo no campeonato, junto com o Jabaquara. Né? Os dois times que tiveram apenas uma derrota na competição. Olha só, as duas equipes tiveram apenas uma derrota na competição cada uma. Uma perdeu do São Bernardo e a outra ganhou do São Bernardo. E tiveram o menos Jabaquara número de perdeu no vitórias. primeiro turno do São Bernardo por acho que foi 2-0, 2-1. 3-0, né? 2-1. 2-1 lá? 2-1. Não, aqui foi 2-1. Não, aqui foi 1-0. O jogo de 1-0, lá foi 2-1. 3-1, acho. E aí perdeu o jogo lá, e no jogo de volta, do segundo turno,
o Jabaquara quebrou a invencibilidade do São Bernardo, ganhando de 1-0. O Jabaquara também perdeu do Guarulhos, né? Não perdeu pro Guarulhos coisa nenhuma. 3-1 lá em Guarulhos. Não, agora, né? É. Agora, depois, aconteceu. Tô falando, perdeu da Mauaê, do Mantiqueira também. Mas até então, antes dessas derrotas, o Jabaquara se classificou. O Jabaquara estava invicto na competição juntamente com o São Bernardo, que só tinha perdido um jogo, que teria sido com o São Bernardo. Depois ganhou e aí empatou tudo, aí perdeu do Mantiqueira, mas já estava classificado e foi embora. Olha, a previsão não é uma coisa ainda oficial. Pode até pôr a imagem do Jabaquara se quiser também, para a gente ver a vitória ontem de virada. Provavelmente, o grupo seguinte do Jabaquara da competição vai ter o Olímpia, o Grêmio Prudente, o Jabaquara, o Acisense, o Tabuão da Serra, que joga em casa e deve ganhar o jogo, vai ficar como terceiro colocado no grupo, ou Inter de Bebedouro, Lemense, ou Olé, ou São Carlos, ou Hélio Sport. Esse grupo 2 tem 5 times brigando por 4 vagas na última rodada. Não, por 3 vagas. Por 3 vagas. O primeiro já está classificado. É, o primeiro colocado do grupo Olímpia. 2. É Olímpia. Foi É o pênalti Olímpia. aquele lá? Já está É classificado. verdade, tem 5 brigando por 3 vagas. Inter de Bebedouro, Lemense, Olé, São Carlos e Hélio Sport. Esse é um grupo equilibrado. Muito. Esse é um grupo equilibrado. Chegar na última rodada e você tem ainda 5 times brigando por 3 vagas, realmente é um grupo equilibrado. Luiz Roberto, um abraço, até a próxima, meu pequeno notável. Olha, Bauru e Real Madrid, Copa Intercontinental de Basquete. Olha o Brasil jogando com o Bauru. Parabéns. Um abraço. Aníbal Gomes, um abraço, Aníbal. Um abraço a todos. Muito obrigado, meu caro Igor, um abraço. Abraço a todos. Guido Bortolomazzi. A nossa solidariedade à família do De Rosas, hein? O falecimento do nosso presidente da Câmara deixou todo mundo muito triste esse final de semana. E a nossa solidariedade aos seus filhos, seus familiares, seu irmão Rui. Infelizmente perdemos um amigão. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma ótima tarde. E o Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia. Um abraço e até lá. Tchau.